Bom dia, pessoal. Quarta-feira, dia 29 desse inesgotável, inacabável, desse março sem final. E ontem teve festa dos 100.000 pontos. Vamos lá? Morning Call da EQI, começando agora. Bom, vamos lá. Falando aqui de como é que foi o mercado ontem foi isso. Não sei se vocês notaram, mas ontem teve festa dos 100.000 pontos. Isso, festa dos 100.000 pontos é quando o Ibovespa passa de cima para baixo, né? Desculpa, de baixo para cima. Ultrapassou os 100.000 pontos aí. O Ibovespa ontem tomou uma dinâmica própria, foi embora, não olhou para o lado, tudo por conta da perspectiva aí da tal da nova regra fiscal. Essa novela que vem se arrastando já há algum tempo. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas a perspectiva de que a gente tenha uma nova regra fiscal em breve animou aí o mercado. Você vê que o Ibovespa subiu 1,5, small caps também foi junto, só o IFIX não foi, mas, isso enfim, esse comportamento do mercado de ações é mais relevante ainda que se você olhar lá fora o S&P e o Nasdaq tiveram um dia meio modorrento, fecharam até para baixo, não foram para lugar nenhum, 0,2 para de queda no S&P, 0,4 no Nasdaq. Lá nos Estados Unidos foi mais um dia de tranquilidade no setor bancário, nenhuma grande emoção, nenhum grande zum zum zum, sem ruídos no setor. Parece que a tranquilidade está começando a retornar, e aí a discussão retorna para o combate à inflação e para quais são os próximos passos do Fed. Você vê que o mercado de juros está pouco a pouco voltando à normalidade, os juros de 2 anos passaram de 4, e continuam colocando um pouquinho mais, retornando os prêmios para os preços e tirando um pouco do pânico que rolou nas últimas semanas aí. E a perspectiva é de que talvez o Fed faça mais uma alta de 0,25 na próxima, que seria o normal e é mais ou menos o que o Fed tinha já telegrafado. E pouco a pouco essa aposta vai se tornando a majoritária, tá? Aqui no Brasil, a gente teve algum ajuste nas curvas de juro, nas taxas mais curtas, a gente teve algum aumento, por conta da ata do Copom, principalmente, que veio, enfim, confirmou em boa parte o que estava escrito no comunicado. Deu uma diminuída no tom, mas não tanto quanto poderia, o que alguns esperavam. Então, a gente vê aqui os juros de curto prazo tiveram um ajuste para cima e os juros de longo prazo, um ajuste relativamente para baixo, tá. O que está fraco é o dólar continua perdendo força, tanto quanto as principais moedas aqui no índice DXY, quanto em relação ao real, passando dos 5,20. O Bovespa, subiu acima de 100.000 pontos e o dólar caiu abaixo de 5,20, motivo de foi um bom dia ontem, né. E vocês veem que aqui é a colaboração das commodities, né. A gente sempre fala de petróleo, e petróleo é uma commodity complicada, porque ela tem não só você tem que ficar muito esperto com a dinâmica da demanda, né, a demanda vai subir ou vai cair por conta de uma eventual recessão, sim ou não, mas também por conta da oferta. A oferta sempre é muito complicada e a gente está tendo problemas, de novo, problemas geopolíticos lá com um oleoduto no norte do Iraque e junto com a Turquia tem uma discussão acontecendo lá entre os países, e esse oleoduto foi fechado, implicando aí numa queda na oferta. E é por isso que a gente tem visto aí o petróleo beirando de novo os $80 o barril, tá. Bom, nos Estados Unidos foi um dia meio fraco, nenhum indicador, muito relevante ou com impacto muito de curto prazo, mas aqui, ó, a 7ª queda seguida no índice de preços, de imóveis residenciais lá nos Estados Unidos. A gente teve uma forte alta durante os anos da pandemia e pouco a pouco o mercado está voltando à normalidade, tirando boa parte dos excessos que foram colocados nos preços dos imóveis ao longo dos últimos anos, tá. Isso é importante porque a inflação ao consumidor nos Estados Unidos ainda está pressionada pelo que eles chamam lá de shelter, que enfim, a parte residencial do índice, que faz uma espécie de um aluguel sintético. Ele olha para os preços dos imóveis e calcula um aluguel sintético na falta de um aluguel. Então, por isso que a queda de preços é tão relevante aqui para o índice de inflação. É meio interessante a maneira como é calculada, mas ela tem um impacto grande. É o que está segurando ainda a inflação, ao consumidor lá nos Estados Unidos, no nível ainda relativamente alto, tem diminuído quedas mais rápidas. Então, quanto antes a gente vê isso,
melhor e os juros vai poder cair mais rapidamente lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Haddad está discutindo hoje com a Casa Civil aí os últimos acertos da nova regra fiscal, ainda há algumas restrições, enfim, o governo quer manter, a parte política do governo quer manter algumas liberdades aí para eventualmente fazer gastos que ele julga necessário para manter popularidade. Naturalmente, a regra tem que ser crível e produzir efeitos, e é essa a discussão. Mas o Haddad prometeu que a proposta vai ser apresentada publicamente e enviada para o Congresso ainda nessa semana, e é por isso que o mercado está comemorando, tá. E em dados a gente tem o CAGED de março, expectativa aí de um número de vagas relativamente elevado, 156.000 vagas contra, 82.000 em fevereiro, 83 basicamente em fevereiro, 82 e uns quebrados. Tá bom? Era isso que nós tínhamos para hoje. Vamos torcer para que hoje seja um dia tão bom e tranquilo quanto foi o de ontem. Bons negócios a todos e a gente volta amanhã. Até mais.